Muito boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e todas. Tá bom, gente, ó. A intenção aqui é fazer com que a gente mostre o nosso ânimo, não é? Porque é sexta-feira, por exemplo, porque amanhã é o final de semana, porque estamos aqui mais uma noite para ouvir os ensinamentos de Jesus. E tudo isso é muito bom, porque nós conseguimos chegar até aqui, não é? Para que a gente continue aprendendo. Então, que Jesus continue a nos abençoar, que continue a nos fortalecer, para que a gente compreenda melhor os seus ensinamentos e cada vez mais procuremos nos esforçar por colocar em prática esses seus ensinamentos. E hoje nós vamos falar a respeito de uma lição chamada Tendes Fé em Deus. Será que significa isso? Será que nós já temos fé verdadeiramente? Será que a nossa fé é raciocinada conforme nos ensina a doutrina dos Espíritos? Ou será que nós confiamos em Deus somente pensando e orando e não atuando? Será que nós estamos nessa condição? Nessa lição que está lá na Palavra de Vida Eterna, Emmanuel, ele coloca várias situações para que a gente pense, para que a gente, que muitas vezes a gente acaba vivenciando. Então, algumas vezes, nós temos alguns projetos, temos lá um sonho a ser realizado e talvez vamos dizer que nós temos o sonho de talvez comprar a nossa casa própria, por exemplo. E aí, para a gente conquistar esse sonho, nós já nos preocupamos com o trabalho. Será que eu tenho dinheiro? Será que algum dia eu vou ter a condição suficiente para adquirir um imóvel? E aí, muitas vezes, a gente, nessa caminhada, muitas vezes a gente comenta com alguém e às vezes a gente encontra alguém que muitas vezes nos desestimula, ou seja, não, é muito difícil, é muito caro, olha, você vai se colocar numa dívida aí tão difícil, enfim. Às vezes a gente encontra essas pessoas, que nos desestimulam. Mas aí nós continuamos a nossa caminhada, porque a gente acredita que a gente vai conseguir realizar o nosso sonho. E com essa nossa confiança, as portas vão se abrindo, o direcionamento vai acontecendo, esse direcionamento de Deus. Outras vezes, pensamos talvez em mudar de trabalho, passar a ser uma pessoa que vai ter o seu próprio negócio também, e a gente vai perceber as dificuldades que a gente pode encontrar também para mudar a nossa maneira de alcançar os recursos para a nossa sobrevivência. E às vezes também a gente, de acordo com o que nós temos em mente, nesse sentido de ter autonomia no nosso trabalho, às vezes também nós encontramos aquele que, não, isso daí não vai dar certo, imagina, você vai ter esse trabalho todo, vai fazer isso tudo, não, acho que não vai dar certo, não. E aí, de novo, entra a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus, para que a gente possa alcançar essa nossa meta. Então nós vemos que existem muitas dificuldades. Aliás, na vida nossa, a gente vem aqui para enfrentar
justamente para que nesse momento a gente busque o recurso da fé. É nesses momentos que nós vamos procurar fazer valer aquela fé que nós temos. E aí, no Evangelho de Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, nós vamos encontrar o título A Fé que Transporta Montanhas. E ali, logo lá no começo, existe uma situação em que os discípulos não confiaram na sua possibilidade de fazer uma cura, ou seja, a pessoa chega até ele, leva lá um filho que tinha vários problemas, e às vezes caía no fogo, às vezes caía na água, e leva então para os apóstolos, ou discípulos na época que seguiam Jesus, estavam lá aprendendo. E aí eles não conseguiram curar esse jovem. E aí Jesus diz para ele que eles não conseguiram curar por conta da pouca fé. E aí nós perguntamos, mas como que é ter muita fé? Como que é fazer com que várias situações se melhorem através do exercício da nossa fé? E aí, no Evangelho vai explicando para a gente que a nossa fé, ela precisa ser firme, ela precisa ser robusta, ela precisa ser tranquila. Porque quando nós temos fé verdadeiramente, nós somos calmos, vamos procurar acalmar o nosso coração diante de qualquer dificuldade que apareça e vamos em contato com Deus, através de oração, fazendo a nossa parte, nós vamos acabar encontrando a maneira de resolver a questão, mas tudo isso junto com Deus. Mas às vezes nós encontramos também algumas pessoas que não acreditam em Deus. E aí, quando nós somos a pessoa que acredita em Deus, ou seja, nós temos consciência da nossa condição de seres ainda imperfeitos, que está buscando o aperfeiçoamento. Nós temos certeza de que existe sim alguém maior por nós. Nós sentimos que essa existência é verdadeira. Porém, quando nós encontramos essas outras pessoas que não acreditam em Deus, nós escutamos questionamentos como: nossa, onde está Deus? Olha a situação em que nós estamos vivendo, olha como está acontecendo tantos desastres, tantas pessoas perdendo as coisas devido à chuva, devido a outros desastres. Onde que está Deus? E aí, o que nós vamos responder para essa pessoa? De acordo com a nossa confiança na existência de Deus. Nós vamos dizer que Deus está em tudo, está em nós. E se nós confiamos em Deus, sabemos que Ele só nos reserva coisas boas. E que por vezes, todos esses momentos aflitivos, eles acabam passando. Assim como podemos lembrar quando Chico passou por algumas dificuldades e ele perguntou, pediu para que o Emmanuel perguntasse lá para a Mãe Maria
como é que poderia resolver aquela situação, ou quando se solucionaria, né? E aí veio lá aquela resposta, isso também passa. Ou seja, nós vamos passar por várias situações, as boas e as não boas. Só que o nosso aprendizado, ele vem exatamente nas situações que não são tão boas, onde nós vamos aprender. Então, as situações que ocorrem, que nós vemos ocorrendo, na verdade, elas são momentos de aprendizado, onde, quando nós somos aqueles que estamos passando pelas dificuldades, nós vamos buscar a fé, nós vamos buscar a confiança de que aquilo vai melhorar, que aquela situação vai ser superada. E quando nós pensamos assim, do outro lado, na espiritualidade, o socorro vem. E quando nós estamos do lado onde assistimos a situação difícil do outro, nós também vamos desenvolver em nós, ou vamos colocar em prova a nossa compaixão, a nossa vontade de auxiliar, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa, que é a chamada empatia, e vamos procurar ajudar. Então, nesse momento, nós estamos exercitando a fé, fazendo com que aquela pessoa confie que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se ajustar, que aquele momento ruim é um momento ruim que vai passar, né? E aí também o Evangelho nos fala a respeito de quando nós não temos essa fé tão fortificada em nós. Aí é um momento em que nós acabamos atraindo aqueles irmãozinhos que vão acabar incentivando a que nós tenhamos menos fé, a que nós realmente acreditemos que está tudo sem controle, sem direcionamento de Deus, né? E aí, seguindo adiante, ele fala também, principalmente, que nós, quando temos essa fé, nós estamos demonstrando a nossa unidade. Diz também que existe uma diferença entre a fé e a presunção, que a fé, ela não se prescreve. Então, algumas vezes a gente ouve, nossa, eu queria ter uma fé assim, forte como você tem, mas eu não sei como conseguir essa fé. E aí ele nos esclarece o seguinte, que muitas vezes essa pessoa, ela percebe, porque todos nós somos espíritos, todos nós estamos numa caminhada, então aquele que já crê, é porque ele veio desenvolvendo essa fé ao longo das várias encarnações. E aquele que ainda se mostra descrente, ainda está na caminhada para fazer com que essa fé desperte dentro dele. Então, como eu disse, a fé ela não é prescrita, então a gente não impõe a fé para o outro. O que pode acontecer é de acordo com o nosso proceder, de acordo com as nossas boas ações, de acordo com o nosso bom comportamento, nosso bom exemplo. Bom comportamento no sentido de ter a compreensão de que nós estamos aqui para evoluir e que essa compreensão ela não está ligada exatamente à religiosidade, ela está ligada a uma compreensão que a gente já consegue ter, porque algumas vezes, como nós temos livre arbítrio, algumas vezes nós vemos assim ao nosso lado, vamos dizer,
feito um trabalho nosso, alguns companheiros que não agem tão adequadamente. E nós já não conseguimos agir daquela forma, já não estamos mais naquele sentimento de agir de forma correta. E esse sentimento de agir de forma correta, ele não se prende ao medo, ao receio, ao temor de Deus. Prende-se sim à nossa consciência, porque nós já nos conscientizamos de que aquela postura ela não é correta. Nós já escolhemos que nós desejamos, numa próxima oportunidade que estivermos aqui, estar numa condição melhor, uma condição onde a gente precise vivenciar menos dores, porque as dores elas não nos ocorrem porque Deus assim o quer, mas sim por conta das nossas más escolhas, e aí vem as consequências. Em algum momento nós temos que saldar esse nosso desvio do caminho correto, desvio de seguir as leis de Deus. Então, por isso vem as dores. Então, não é Deus que prepara a dor para cada um de nós, mas sim o nosso procedimento que faz com que isso aconteça. E aí, seguindo adiante, dentro da parábola da figueira seca, que eu vou ler um pedacinho. Diz assim: e ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava feita até as raízes. Então, lembrando dele, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo aquele que disser a este monte: tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir. Assim, está lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. Então, nessa parábola da figueira seca, quando a gente vê, não sei, a gente pensa: nossa, como que Jesus fez isso, né? Como que Jesus queria amaldiçoar, né? Mas o que acontece? Jesus, para que nós, no tempo de hoje, em todo o tempo, pudesse se preocupar em entender, ele costumava dizer as palavras em tons, se a gente for comparar com alguma cor bem berrante, ou seja, para chamar a nossa atenção, fazer com que em algum momento a gente despertasse e se interessasse em saber o verdadeiro sentido das suas palavras, porque normalmente ele falava figurativamente. E aqui nesse caso da figueira seca, ele justamente estava falando daquelas pessoas que
às vezes tem lá uma aparência, né, de que pode dar um auxílio, ela tem uma bela palavra, ela é, como se diz, ela fala bastante. Porém, na hora de vir o auxílio da parte dessa pessoa, não vem, que era o que acontecia lá na época. Então, aquelas pessoas ditas sábias em relação aos outros que eram simples, então elas não tinham a humildade, não tinham aquela empatia para poder auxiliar o outro. Então, ficavam nessa condição de falar. E aí ele também chama a atenção nossa para a condição enquanto médium. Nós sabemos que somos médiums em graus diferentes e que a mediunidade realmente reconhecida ou falada é justamente a mediunidade ou psicofônica ou psicográfica, então é esse que tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva. E aí ele explica assim para a gente que esse médium, ele é então o intérprete dos espíritos. Ele está suprindo o organismo do espírito para nos transmitir os ensinamentos de Jesus, o ensinamento dessa espiritualidade. Então, o papel de cada um enquanto médium é procurar se melhorar, é procurar acatar aquelas lições que muitas vezes a gente pode pensar que é para o outro, mas as lições são primeiramente para a gente. Então, uma mensagem que vem, ela vem para esclarecer ao próprio médium e aos outros. As orientações que vêm no sentido de procurar se melhorar, procurar ser mais, como é que se diz, mais, vamos dizer, participativo, procurar ser mais calmo, mais tranquilo, mais tolerante. Então, ela não é para o outro, ela é para nós. Então, por aí, a gente vê o quanta responsabilidade nós temos em relação a ser essa árvore que aparenta, mas que às vezes não é. Então, a nossa preocupação deve ser sermos a árvore que aparenta e é, né? Aquela pessoa com quem podemos encontrar, podem encontrar o auxílio na nossa companhia ou com o nosso exemplo. E aí, seguindo mais adiante, ele fala também do quanto que essa fé é poderosa e que justamente Jesus veio para dizer para nós que nós temos potencial para melhorar, e tudo isso já está dentro de nós. E para que a gente descubra isso dentro de nós, é que nós vamos fazer o exercício, é que nós vamos procurar estudar. É por isso que Jesus avisou que enviaria o Consolador prometido, e que esse Consolador prometido é justamente a doutrina dos Espíritos, que vem nos esclarecer, que vem nos dizer o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E que, através dessa fé bem canalizada, através da nossa boa vontade, da nossa firme vontade, nós podemos auxiliar muito. Então, quando nós temos essa fé em alto grau, nós acabamos por manipular o fluido cósmico universal
E junto com a nossa vontade, a gente pode fazer com que aconteça alguma cura. Nós podemos fazer com que aquela pessoa fique melhor. E isso a gente pode ter como exemplo além de Jesus, porque Jesus falou isso lá para os discípulos naquela época, né? Por conta da sua pouca fé é que não conseguisse curar. E aí, nesse período que nós estamos, com a vinda do Espiritismo, então nós temos oportunidade de conhecer através dos 5 livros, né? O Pentateuco, nós temos oportunidade de saber como é que funciona cada coisa, saber que as curas que ocorriam, elas não ocorriam por milagre, mas sim porque nós, tendo esse potencial dentro de nós, vamos com a nossa fé, com a nossa postura, buscando a nossa, elevar a nossa moral, nós vamos conseguir sim auxiliar. E aí nós podemos lembrar de um caso do Chico, onde a mãe ou a pessoa chegou até ele e precisava tomar um remédio, mas ela não tinha condição de comprar o remédio. E o Chico também não tinha dinheiro para poder arrumar para essa pessoa. Aí o que o Chico falou para ela? Perguntou para ela quanto tempo que ela precisaria tomar aquele remédio. Ela falou o tanto de tempo que ela precisava tomar. Vamos dizer que seja 30 dias, que eu não me recordo exatamente. E aí o Chico falou, então, minha irmã, você pega essa receita, divide em 30 pedacinhos e vai tomar um copo d'água. E perguntou se ela acreditava em Maria Santíssima, né? Ela disse que sim. E aí ela pegou, fez conforme o Chico aconselhou. Aí, passado um determinado tempo, eis que a mulher encontra o Chico e vai lá agradecer, toda satisfeita, porque ela havia melhorado, né? E aí a gente pensa, nossa, que milagre, é do Chico? É do Chico. Mas o que aconteceu aí? Tinha a firme vontade do Chico em vê-la bem, tinha a sua fé e tinha o magnetismo que se juntou. E aí aconteceu. E assim acontecia também com Jesus, nas suas curas. Por isso Jesus costumava dizer, tua fé te curou. Ou seja, não foi só a vontade de Jesus, mas foi a vontade daquele que também desejava ficar melhor, daquele que realmente confiava que poderia ficar melhor. E aí a gente vê várias outras passagens desse sentido. Às vezes também a gente vê muitas pessoas que não necessariamente elas frequentam uma religião, mas elas confiam em Deus. E algumas vezes elas conversam com Deus, rogam a Deus e alcançam aquele objetivo dela. Certa vez, uma colega contou que ela estava grávida e ela fumava. E aí ela estava incomodada, né, com aquela situação, né? Ela tinha lá uma noção, a gente sabe que fumo faz mal para nós e mais mal ainda passa para o bebê que está sendo gerado. E aí, o que ela fez certa vez, né? Ela pegou, conversou com Deus lá do jeito dela, né? Diz a ele lá que desse um jeito para que ela parasse de fumar. Então não foi
observar que cada vez que ela ia pegar um cigarro, dava lá um enjoo nela, ela vomitava. Ela ia pegar o cigarro, dava um enjoo e ela vomitava. E aí ela parou de fumar. Veja bem como é o exercício da fé. Então, não necessariamente, nós vamos respeitar cada maneira de crer, mas o importante é que nós tenhamos a certeza de que existe realmente uma força maior que atua sobre todos nós e que nos auxilia. Passamos sim por provas, mas entendendo também que essas provas pelas quais passamos são as provas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Que elas são necessárias para que a gente possa exercitar a nossa fé, para que a gente possa ter humildade. Tem também uma outra situação interessante, é uma música, eu não vou cantar, eu não sei, mas aí assim, é interessante, só para dizer que Deus está em todo e qualquer lugar. Ele nos auxilia, Ele nos assiste. Basta que a gente tenha fé, porque Ele conhece o nosso interior e tudo se resolve. E aí nessa música ela diz assim, ele conta a história de que ele era um moleque, que ele queria vencer na música, houve muitas pessoas desestimulando, porém ele venceu. E aí ele diz assim, esse moleque sou eu, o que eu plantei floresceu, confesso, não foi mole não, meu sonho quase se perdeu, prevaleceu minha fé, e venha o que vier, sigo de cabeça erguida nessa caminhada sofrida. Então, que a gente confie que nós vamos melhorar, que nós vamos vencer onde quer que Deus nos tenha colocado. No caso dele, na periferia, e ele venceu. Que Deus nos abençoe. Assim seja.